Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma super live aqui no YouTube do Simpla. A gente fica muito feliz em recebê-lo aqui novamente, pessoal que realmente quer levar a sua oficina para o próximo nível. E digo para vocês, viu? Hoje a sala lotada, pessoal, estamos com mais de 300 pessoas ao vivo, pessoal realmente buscando conhecimento em relação a rede Lean e rede CAN, né? Um assunto aí que a gente precisa aprender a dominar e vocês estão aqui realmente fazendo parte dessa história. A gente fica muito feliz com a presença de cada um de vocês. Vale destacar também, pessoal, que nós vamos começar falando um pouquinho sobre princípio de funcionamento, o que é rede Lean, o que é rede CAN, para depois eu mostrar a parte de defeitos e diagnóstico. Eu separei alguns casos reais de oficina para realmente solidificar esse conhecimento, para você sair daqui realmente sabendo fazer diagnósticos, né, principalmente com multímetro e osciloscópio, beleza? Fiquem também ligados nas redes sociais do Simpla. Todo dia novos vídeos lá no Instagram, né, @simplobr. Inclusive, pessoal, já tira o print da tela no decorrer da live e já marca @simplobr para você, né, ser citado lá, né? Nós vamos compartilhar o seu perfil também para a galera saber que você está estudando, que você está realmente comprometido com o futuro da sua oficina, beleza? Vamos lá, produção. Vamos começar aí o compartilhamento da tela, né, com o nosso tema que chamou muita atenção. A gente faz uma pesquisa. Vamos trabalhar sobre redes de comunicação, tá, gente? Redes de comunicação, rede CAN e rede Lean. Vamos começar, meus amigos, com a rede Lean, né? Mas, logicamente, vamos também tirar as dúvidas. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre rede Lean. É uma situação, pessoal, que tem muitas dúvidas, gera dúvidas em relação à rede Lean, mas lembrando, a rede Lean ela veio com um grande objetivo. De quê? De desafogar um pouco, aliviar o lado da rede CAN. Como assim? Algumas aplicações, meus amigos, que não são, como eu posso dizer, de powertrain, motor e transmissão, né, na parte de segurança ativa veicular ali, que precisava de alta velocidade de transmissão de dados, nós temos a rede Lean. Vidros elétricos, trava, né, toda a parte de conforto e conveniência veio para a rede Lean. Então, basicamente, a rede Lean é uma rede mais lenta, uma velocidade menor do que a rede CAN, logicamente, né, características próprias, mas também aumentou a sua aplicação nos veículos de forma exponencial. Então, vamos aprender o que é, como é esse sinal e como fazer o diagnóstico, tá bom? Então, a comunicação de barramento da rede de interconexão local, rede Lean, está se tornando mais comum em veículos modernos equipados com a rede CAN. É essencialmente um fio único de baixa velocidade no barramento, né? Um barramento de serial de dados, ou um subbarramento da CAN, que é mais rápido e complexo, usado para controlar funções de manutenção de baixa velocidade, não críticas para a segurança do veículo, como eu disse. Especialmente janelas, espelhos, fechaduras, unidades de ar-condicionado, climatização e assentos elétricos. Então, para essa funcionalidade, né, a engenharia decidiu utilizar a rede Lean. O barramento Lean está se tornando popular devido ao seu baixo custo e também porque reduz a carga do barramento da rede CAN. Então, para a gente começar a contextualizar sobre isso. Então, a rede Lean vai estar presente aí num grande número de aplicações do veículo. Beleza? Nesse caso, nós temos aí, para vocês terem ideia, como é que é a forma de onda da rede Lean. Bem tranquilo, né? Eu não vou nem entrar ainda em detalhes, mas eu já vou chamar a atenção, pessoal, e eu quero que vocês anotem isso, tá? Quais são as observações que eu tenho que fazer ao observar o sinal da rede Lean inicialmente, tá? Seguinte, ela vai variar na parte máxima, tá, gente? Medida máxima, ela vai chegar aí até 80%, ser maior do que 80% do que a tensão de bateria. Então, por mais que o veículo esteja em funcionamento, eu não vou estar lá com 14 volts na parte máxima da rede Lean. Eu vou estar com 12.6, 12.8 volts, 12.60, 12.80 volts, tá bom? Então, 60 a 80% aí, tá? A mais do que a tensão nominal de bateria. Em contrapartida, fiquem atentos e anotem isso aí. A tensão mínima não vai para zero, tá, gente? A tensão mínima vai para 20% mais ou menos da tensão nominal de bateria. Ela vai ficar em torno, pessoal, de 1 a 1.2 volts. Então esse vai ser o range, a sua amplitude entre
1.2, 1 a 1.2 volts a parte mínima e 12.6 a 12.8 ao máximo da tensão da rede LIN. Então, nada de 0 volt e nada de 14 volts, viu, gente? Beleza? Show de bola? Já anotaram essa aí, né? Isso aí é muito importante porque você vai identificar falhas na rede LIN, um curto-circuito, alguma coisa, já levando em consideração essas informações. Todos os slides eu vou ter uma informação específica, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai receber o material didático, mas você tem que fazer as anotações no bloco de notas aí no seu caderno para você complementar a apresentação. O ouro vai estar aqui na explicação, beleza? A partir de agora, eu já vou agora aprofundar como vai ser a análise da rede LIN, principalmente na interpretação da forma de onda, tá? Beleza? Para vocês irem por camadas. Como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Beleza? Então, primeira observação, valores máximos e mínimos para você realmente já começar por aí. Show de bola? Segue o jogo. Vamos lá. Como você pode ver na forma de onda, aqui está a explicação mais detalhada, viu, produção? Pode deixar aqui a tela. Eu já deixei para vocês um pouquinho a explicação do que eu falei para ficar registrado, tá? Em relação a valores máximos e mínimos, tá? Em relação à tensão nominal de bateria. Então, os valores que você encontrou na figura anterior, que eu deixei destacado lá na tabela, inclusive, né, produção? Vamos fazer aquele zoom mágico aí, né? Aquele zoom na tabela para o pessoal entender. 12.98 volts, o máximo, e 1 volt, o mínimo, tá, pessoal? Então, aí eu tenho o range. Você vai poder encontrar também a parte de que 12.6, 12.8, né, 12.80 e 1.2 volts, sem problema nenhum. O que você não vai encontrar é 0 volt e 14 volts, por exemplo, tá? Beleza? Show de bola? Então, a explicação vai estar nessa tela aqui. Show, né? É isso aí. Bom, uma das aplicações que eu gosto muito de analisar, pessoal, em relação ao sensor IBS, ou sensor de bateria, né? Com diversas aplicações dos veículos aí que rodam o Brasil afora, né, gente? Então, é importante eu saber por quê. O sensor de bateria ele vai trazer várias informações, principalmente para os veículos que trabalham com a gestão de equilíbrio elétrico muito forte, pessoal, os veículos que trabalham com start-stop, né, pessoal? E aí, pessoal, quais as informações que o sensor de bateria ele vai fornecer para o módulo, né? Tensão, corrente, temperatura, estado de carga, estado de saúde. Todas essas informações são fundamentais para fazer toda a parte de controle, né? Da parte de equilíbrio energético do veículo, né? E principalmente a possibilidade ou não de entrar em start-stop, né? Ou seja, esse sensor ele vai trazer toda a parte de controle, né, de energia. Então, é importante você saber diagnosticar até para quando chegar um cliente reclamando que o veículo não está com certas funções. Beleza? Lembrando que o IBS ele vai existe uma observação muito importante, pessoal. Não desligue. Geralmente o carro que tem IBS ele vai ter um aterramento ou um falso massa, né? Que é só você soltar ele é só encaixado, vai ter uma forma de você soltá-lo, né? Cuidado para não soltar o massa de referência do IBS, tá? Você vai ter que fazer isso, desparafusar, você vai ter que tem que ter trabalho para errar nesse sensor, tá? Geralmente os veículos ele tem um falso massa, né? Para não desconfigurar o sensor IBS, beleza? Até porque você vai ter que configurá-lo via scanner ou ainda deixar ele ligado por algum tempo até fazer o reconhecimento. Em relação à rede LIN caminhões, tu vai levar em consideração a tensão nominal da bateria, tá? Se for um veículo que trabalha com 24 volts, você vai ter que levar em consideração isso, tá? Beleza? Bom, seguinte, vou pegar uma referência aqui, pessoal, para vocês terem ideia. Lá no manual Electra, tá? Você vai ter a parte de esquemas elétricos, a parte de eletrônica embarcada dos veículos. E aí você vai ter o quê? Ligações no módulo de carroceria, BCM. Então lá no Electra tu vai ter tração, painel de instrumentos, toda a parte de imobilizador, ou toda a parte de direção elétrica, vidro, trava, alarme, tá? Módulo de carroceria, 4x4, redes de comunicação. Então, toda a parte eletrônica embarcada vai estar no manual Electra, tá? A gente, quando
o cliente chega no Simpla, a gente começa a explicar um pouquinho essas diferenças, onde é que tu vai encontrar cada informação. É muito importante, viu? Beleza? E aí tu vai ter a ligação entre o sensor inteligente de bateria ao módulo de carroceria. E fiquem ligados, você vai ter a descrição onde tem o que tipo de sinal é, rede linha aí, ó. Então você já vai saber que tipo de sinal é esse. É bem interessante, né, pessoal? Vamos lá. O Francisco tem uma observação, Iago. Tomar cuidado com transferência de carga também. Não pôr o cabo no sensor de bateria, pode danificar o sensor. Exatamente. Coloca o massa, lá, o aterramento, lá os pontos massa da carroceria mesmo, tá? Não vai colocar diretamente no sensor. Lembrando que a carroceria do veículo é o massa. Então vai fazer uma transferência de carga, pega o negativo da outra bateria ou da outra carga que você vai fazer e coloca no chassi, coloca no motor, tá? Tem que ter prudência em relação a isso, beleza? E aí, você vai ter, fiquem atentos a essa figura, essa forma de onda, meus amigos. Olha que bacana, né? Você identificar o que é cada ponto desse. Produção, pode destacar só a tela, tá? Da apresentação, para o pessoal tirar uma foto, o pessoal marcar aí, porque é bem interessante essa imagem, tá? Então, eu tenho aí rede de comunicação na parte da rede LIN, tá? Essa é a topologia. E aí o que acontece? Eu tenho a pausa de sincronização, eu tenho envio de sinal de comando, eu tenho, logicamente, a resposta do sensor e eu tenho um checksum, que é a assinatura digital, a confirmação que toda essa conversa está seguindo um protocolo bem pré-estabelecido e que está dentro como é que eu posso dizer? Das informações preconizadas. Então, esse protocolo está sendo respeitado. Então, primeiro eu vou ter uma solicitação da unidade de comando, depois eu vou ter uma resposta do sensor. Então, essa é a topologia. Confirmou tanto a mensagem de comando como a resposta, vai ter o checksum aí e você vai ter essa topologia e vai reiniciar. Beleza? Então, fiquem atentos a essa forma de onda. Alguns podem modificar algumas vezes, alguns tipos de sensores, mas em geral eu vou ter essa confirmação, tá? Beleza? Pessoal, só para a gente, né, deixar bem claro esse conceito de checksum. É, como eu posso dizer, uma confirmação da mensagem de envio e de resposta, né? Vocês vão memorizar sempre como uma assinatura digital, tá? É uma rotina, né, que faz o teste para saber se o protocolo foi respeitado. Beleza? Existe outro teste da rede LIN que eu faço muito aqui até para você entender. Eu gosto muito de fazer essas experimentações e você também que está aí assistindo do outro lado também tem esse costume de fazer alguns testes. Lembre-se o seguinte, o sistema, né, automotivo, eletrônica embarcada, tem os sistemas de proteção contra circuito aberto, curto ao positivo, curto ao negativo. Então, muitas vezes, se vocês acompanharem meus vídeos no Instagram e no YouTube, eu faço algumas simulações que eu faço ali, um curto ao negativo, curto aos 5 volts, né, com todo o critério, né, para ver se dispara um código de falha, de circuito aberto também, para ver se a central está recebendo aquele sinal, se ela está realmente interpretando de forma correta. Então, eu faço esse tipo de trabalho para testar o sistema em si. O melhor laboratório para você testar o veículo para testar o sistema é o próprio veículo. Beleza? Show de bola? Então, nesse caso, eu deixo conectado o IBS, né? O conector, faço a captura, aumento o tempo, como vocês estão observando, depois eu faço desconectado. Olha só. Então, nesse caso aí, voltando à tela da apresentação, o que é que eu vou ter aí? Com ele conectado e o sistema funcionando perfeitamente, eu tenho aí, como eu posso dizer, uma sequência, né, de protocolos. Show de bola. Porém, quando eu desconecto, quando está conectado, eu fiz aqui um zoom, eu deixei, né, um zoom no espaço. Está aí, ó, todo o protocolo respeitado, né? O tempo de espera, a busca, a solicitação do módulo, a resposta do sensor e o checksum. Só que quando eu pego e eu desconecto o sensor, eu continuo capturando. Presta bem atenção. O que é que você vai ver aí, meus amigos? Olha só que interessante. Você começa a ver que o padrão não se repete. Ou seja, pode deixar só a tela aí, viu, produção? Seguinte, você vai ver que eu vou ter o protocolo normal aqui.
eu vou ter, né, toda a topologia correta no começo aí, e 3 perguntas e 3 acionamentos de busca, de solicitação de resposta. E aí não tem resposta, volta de novo. Então eu tenho uma característica totalmente diferente de sinal quando está desconectado. A solicitação vai acontecer, só que a resposta não tem, porque está fora o sensor, está desconectado. Então o que acontece? Vou voltar aqui, ó. Essa imagem é com o sistema em perfeito funcionamento, né? Todas as imagens aí uniformes, né? Todas iguais. Porém, quando eu desconecto, olha o que acontece, minha gente. Eu tenho essa funcionalidade aí. Eu aumento o tempo e vejo, opa, tem alguma coisa errada. O sensor não está se comunicando. Circuito aberto, por exemplo, ou ele danificado. Eu apliquei um zoom no osciloscópio só nessa parte mais estreita aí, né? Olha só, pessoal, só tem a solicitação. A central, né, a unidade de controle solicitando, né, as informações e não tem resposta. Fica esse espaço vazio aqui, depois do sinal. E aí, o que é que vai acontecer? Eu já sei que tem alguma coisa errada com o sensor. Façam isso toda hora, pessoal, façam esses testes, ok? Então, nesse caso, amplitude e a topologia da rede LIN, aplicada a diversos componentes e sistemas, tá? Então, esse material vai estar com vocês, beleza? Para vocês analisarem, estudarem, revisarem. Lembrando, curto ao positivo, curto ao negativo, vai travar ou em 14 volts, 12 volts, ou vai travar em 0 volt, né? Nunca vai chegar nos extremos, tá, gente? Nunca. Nesse caso aqui, só para vocês terem ideia, eu estou com 12,6 volts nessa imagem e 1,131 volts, o mínimo. Então, show de bola, a amplitude está ok, tem a solicitação da central e tem também a resposta do sensor. Sinal da rede LIN, quais são as possibilidades de locais, aí, de componentes, tá? Vamos lá, produção, chamando a atenção aqui. Seguinte, você vai ter no alternador, você vai ter no sensor de bateria, você vai ter muitas vezes nos aquecedores dos bicos, tá? Bomba d'água pilotada, né? Certo? Muitas aplicações que você vai ter em relação à parte de conforto e conveniência também, na parte de climatização, tá? Vidros, bancos, né? Toda a parte que você vai ter de conforto e conveniência geralmente é a rede LIN. E na parte ali do vão do motor, aquecedores dos bicos, a comunicação com o módulo, tá? Módulo de controle do motor com o módulo de controle dos aquecedores, pode ser que tenha rede LIN. Nesse caso, no veículo, no Tigo que está aqui do meu lado, a comunicação entre o módulo do motor e o módulo de aquecimento dos bicos é rede CAN. Então não é regra, tá, gente? Mas eu posso ter uma vasta aplicação aí de rede LIN, tá bom? Beleza? Sempre observando as informações dos esquemas elétricos, tá, pessoal? Então lá no manual injeção, lá no manual elétrico, manual ar-condicionado, né? Você vai ter o tipo de sinal que é utilizado da comunicação entre os componentes. Bom, pessoal, vamos para a rede CAN. Vamos revisar um pouco o conteúdo para a gente avançar. A comunicação via barramento CAN, Controle Area Network, foi desenvolvida pela empresa Bosch e disponibilizada em meados dos anos 80. Lembrando que foi parceria da Bosch com a Intel. Tá? Beleza? A indústria automotiva é uma das grandes beneficiárias desta tecnologia, o que resultou em redução de peso, gerenciamento de tráfego de informações, facilidade em diagnóstico e manutenção. Uma vasta oferta de funções de conforto, conveniência e segurança ao usuário final. Podem ter certeza absoluta, tá? E vamos aqui, viu, produção, para chamar a atenção. Que hoje nós só temos as tecnologias embarcadas que vocês fazem serviço na oficina, que vocês também aproveitam ao dirigir os seus carros devido à presença da rede CAN. Porque não tinha nenhuma condição de eu ter 30, 40, 50 módulos, tá? Com emaranhado de fios, o peso, a quantidade de chicote, o perigo, né? E a falta, logicamente, né, de estrutura do veículo para suportar tudo isso. Então, realmente, a rede CAN é uma das grandes, como eu posso dizer, colaboradoras nesse desenvolvimento tecnológico dos veículos, beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Seguinte, as informações transitam em um par de fios entrelaçados.
CAN mais, ou CAN high, CAN alta, e CAN menos, ou CAN low e baixa. Interligando os módulos, 2 ou mais, vai embora aí, o número está aumentando cada vez mais, conforme sua arquitetura e com resistência e terminação em suas extremidades de aproximadamente 120 ohms. Então, esse aproximadamente deve ser levado a sério, viu? Não vai esperar ter 120 lá não, tá? Beleza? Nesse caso, a gente vai se aprofundar. Mas como era o sistema sem a rede CAN? Primeira coisa que a gente tem que pensar, viu, gente? Olha só essa figura. Beleza? Pode destacar aí, viu, produção? Para o pessoal realmente começar a imaginar como eram os veículos sem rede CAN. O pessoal às vezes nem sabe como é que era isso, tá? Destacando a apresentação, eu tenho aí, pessoal, um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Com quem que ele tem que se comunicar? Módulo do motor, conjunto dos indicadores do painel e unidade de climatização. Olha que bacana. Então, nesse caso, eu tinha, sem o sistema de rede CAN, eu tinha que ter 3 sensores de temperatura para chegar às informações. Tinha que ter 3 cabos, 3 conectores, 3 pontos de retorno de sinal e assim sucessivamente. Então, se eu tenho um sinal e essa informação tem que chegar para vários módulos, eu tinha que replicar isso aí, essa quantidade de vezes. Olha que loucura. Olha que loucura isso aí, gente. Se eu tivesse que passar uma informação de temperatura para 10 módulos, eu tinha que fazer isso 10 vezes. Olha a quantidade de componentes, quantidade de cabos e a possibilidade de erros, de falhas. Beleza? Show de bola? Então, meus amigos, é isso que eu quero que vocês entendam. Era assim os veículos antes da rede CAN. Pessoal que está começando agora na automotiva faz poucos anos, nem pegou essa fase, né? Mas era complicadinho. Eu tinha um sensor de temperatura para o painel, eu tinha um sensor de temperatura para a injeção. No caso, tinha Gol, né? Na linha Gol ainda tem, rodando por aí, né? Que você tinha sensores de temperatura para 2 módulos diferentes e você tinha que seguir, né? Tinha que saber, ó, esse sensor de temperatura é para o painel, esse sensor de temperatura é para o módulo do motor. Pessoal, o material vai ser disponibilizado, né, produção? Depois que terminar a live, não é isso? Depois que terminar a live, automaticamente o material vai ser liberado, viu? Pessoal, é o seguinte, a questão da decodificação antes de eu prosseguir, para a gente finalizar a parte da rede Lean. Já existem, né, equipamentos, inclusive eu vou participar de um treinamento, né, daqui a poucos dias, em relação à decodificação de rede Lean e de rede CAN, tá? Em relação à rede CAN, vou até mostrar como se faz isso, vou mostrar como é que eu fiz isso com o equipamento, né? Mas a gente vai ter outros equipamentos aí também para fazer decodificação e identificar quais as informações que estão transitando ali dentro do protocolo e quais os módulos que estão se comunicando, beleza? E aí o que acontece? Com o advento da rede CAN, o que é que nós temos aí, minha gente? O compartilhamento das informações. Agora vocês começam a entender. Se eu tenho um sensor de temperatura, ele vai informar para a central do motor e via CAN, o que é que vai acontecer? Vai informar os demais módulos o valor de temperatura e vai ser utilizado no painel de instrumentos e vai ser utilizado lá para o módulo de ar-condicionado ou climatização. Beleza? E vale uma observação muito importante aí. Eu tenho duas naturezas, 2 tipos de rede bem discriminados no veículo, tá, pessoal? Eu tenho aí F-CAN, um exemplo, e B-CAN. Eu tenho uma rede de alta velocidade e eu tenho uma rede de baixa velocidade. Quem vai fazer essa tradução? Quem vai fazer esse alinhamento para quem? O módulo de baixa velocidade, uma climatização, por exemplo, se comunicar com a linha de alta velocidade. O gateway, tá? Digamos que o módulo do painel ou de carroceria é o gateway. Ele vai fazer o equilíbrio ali, vai fazer a tradução entre a rede de alta velocidade, F-CAN, para a linha de baixa velocidade, B-CAN, tá? Porque, inclusive, o módulo de ar-condicionado precisa dessa informação. Beleza? Show de bola? Então, eu vou ter esses nuances e você vai saber que quando tem um código de falha generalizado é porque o sensor de temperatura
deu um problema e todo mundo precisa dessa informação, ninguém recebeu. Ou o módulo do motor deu problema e ninguém recebeu essa informação. Todos os módulos vão reclamar que não tem essa informação que precisa. Mas eu vou ensinar isso daqui a pouco. Beleza? Seguinte. Aí, pessoal, eu tenho aí o barramento rede CAN, viu, produção? Rede de comunicação, o barramento. Aí eu tenho um painel de instrumentos, né, sensor angular, tenho o módulo do motor, eu tenho o módulo da transmissão, ABS. Todos eles vão se comunicar. Multimestre. Ou seja, pessoal, todos vão se comunicar e todos vão ouvir essa comunicação. Claro e evidente que eu vou ter as prioridades. Então, dentro dos bits de comunicação, eu vou ter o bit de prioridade. Quem vai falar primeiro, todos vão escutar ele primeiro, depois vai ter uma sequência de acordo com essa prioridade, tá? Mas são multimestres, tá? E aí, pessoal, a comunicação é rápida e segura, porque imagina a Fiat Toro aí, lá no manual local, eu tenho o posicionamento dos módulos, olha que bacana. Então, eu tenho que todos esses módulos que estão aí na Fiat Toro, por exemplo, e cada vez aumentando o número de módulos, vão se comunicar via barramento CAN, tá? Então, independente da localização, você vai ter apenas 2 fios trançados que vão trafegar as informações aí para que o veículo, né, tenha segurança e potência e desempenho, tá? Então, aí você encontra no manual local. Tanto vista externa, interna, vão do motor, habitáculo, dentre outros. E aí, meus amigos, eu tenho os resistores de terminação. Olha que bacana, meus amigos. Olha que bacana. Resistores de terminação. Eles vão ter algumas funções. Iniciar e terminar a rede. Determinar, né? Também a questão do bloqueio, né? Ou blindagem como eu posso dizer, da eletromagnética, né? Vou ter o que? Perturbações eletromagnéticas. Então, o sistema é muito sensível. Então, eu tenho lá 2 resistores que vão iniciar e terminar a rede, tem que ter resistor de terminação, tá? Para que eu tenha toda a parte de início e fim, a corrente que vai circular em miliamperes, logicamente, né? E o bloqueio, né, a proteção contra interferências eletromagnéticas. Olha que bacana, é muito interessante isso aí. Então, a localização e quais os módulos que eu vou estar com resistores é fundamental você saber para você fazer diagnóstico. Porque a partir daí tu vai saber o que é uma rede aberta, uma rede fechada, né, um curto-circuito, e assim você vai encontrar as informações. Então, alguns módulos vão ter o resistor de terminação e outros não. Vão só apenas encaminhar o fluxo da rede. É bem interessante isso. Nem todos os módulos vão ter o resistor. Olha aí, meu amigo. Vamos lá. Agora chegou a hora da verdade, hein? Onde eu encontro a parte das informações de rede CAN? No Electra. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês. Vamos lá. O que foi que eu falei lá em cima no início da aula? Que eu tenho resistores de 120 ohms nas extremidades. Porém, eu tenho resistores ligados em paralelo. Ou seja, resistores de mesmo valor ligados em paralelo, o resistor final, o valor de resistência final, que a gente chama de resistência equivalente, é o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Neste caso aí, meus amigos, lá no conector de diagnóstico 6 e 14, eu vou ter uma resistência final de 120 dividido por 2, porque são 2 resistores de 120 ligados em paralelo. Ok, neste caso, 120 dividido por 2, 60 ohms. Show de bola. Ah, professor, mas eu estou vendo aí dentro da figura, módulo A e módulo B, 2 resistores de 60. Nesse caso, na engenharia foi decidido o quê? Resistores em série, 60 mais 60. Nesse módulo A eu tenho um resistor total de 120 e no módulo B eu tenho um resistor total de 120. Beleza. Só que tem um detalhe. O módulo A está em contato com o módulo B através dos fios trançados que estão ligados em paralelo. Neste caso, se você medir a resistência entre os pinos 6 e 14 e o sistema estiver em perfeito funcionamento, fisicamente falando, os 2 fios trançados,
A resistência tem que dar o quanto? 60 ohms. Ok? Então, mediu lá no conector OBD com o circuito desenergizado, 60 ohms. Produção, de olho no áudio aí, por favor. Tudo certinho aí? Pronto. Beleza, né, gente? Show de bola. Então, eu tenho 60 ohms. Vou chegar na Redcam do novo Onix, mas é depois, tá? Beleza? Show de bola. Por que que os fios da Redcam são trançados? É fácil você identificar isso. Evitar interferência eletromagnética. É isso aí. Agora vamos piorar, vamos engrossar o caldo, como diz. Peguei e tem que fazer, por algum motivo, o indivíduo foi lá e achou que estava trançado e era para tirar. Deixou reto no outro lá, deixou paralelo os fios. Como é que eu faço esse trançado? Quantos trançados eu tenho que ter em tal distância? Vocês sabem, pessoal? Como é que eu faço? Qual é a regrinha de ouro que eu tenho aí, pessoal? Vocês se lembram aí? Quem já fez os treinamentos aí, né? O online, o pessoal que foi presencial. Como é que eu faço isso? Marcelo Franceloso acertou. 12 volts a cada 30 centímetros. Pessoal, anota isso aí, gente. Anota isso aí no teu caderno agora. Informação aí de alto nível. 12 voltas a cada 30 centímetros. Vamos chegar já em relação a como é que eu vou fazer as emendas, tá? Daqui a pouco. Bom, e aí, pessoal, eu tenho a parte do gateway. Ou seja, eu tenho, no caso aí na figura, eu tenho módulos de alta velocidade e módulos de baixa velocidade. Maior prioridade, até 500 kilobits por segundo, né? Barramento FCAM. E eu tenho menor prioridade, barramento BCAM, 125 kilobits por segundo. Show de bola. Nesse caso, existe um módulo, que é chamado gateway, a função dele, que vai equilibrar, que vai traduzir as informações que estão em alta velocidade para o lado de baixa velocidade. Então, eu preciso ter esse módulo. Então, quando esse módulo dá problema, aí isso é um grande problema. Porque eu vou ter falha generalizada, tanto no lado de alta como no lado de baixa. Porque eu não vou ter essa tradução. Então, quando você pegar um veículo que está lá com 10, 20, 30, 40 códigos de falhas, pode ter certeza que provavelmente o módulo Gateway está comprometido. Identifica logo quem é esse módulo Gateway. Geralmente é o módulo de carroceria, né, gente? E aí vai ter realmente uma grande quantidade de códigos de falhas, beleza? Então a função do módulo Gateway é fazer a comunicação das informações entre a Redcam de alta velocidade e a Redcam de baixa velocidade. Porque dentro desse módulo Gateway, além de todas as funções de um módulo normal, que vai ter interface com a Redcam, né, que tem que ter a interface interna, transceptor da parte da baixa velocidade e o transceptor da parte de alta velocidade. Beleza? Logicamente, esse módulo ele é alimentado, tem lá um 30, tem um pós-chave 15, tem um massa. E vai ter esses elementos de comunicação. Então, ele é um módulo diferenciado, é um módulo feito para isso. Ok, minha gente? Beleza? Agora vamos recapitular o que tem no conector OBD, rapidinho aqui, porque eu vou falar da Redcam convencional e da Redcam aplicado aí no Onix Plus, no novo Onix, tá? Nós temos aí os pinos 4, 5 e 16. Quais são os obrigatórios aí, pessoal? 4 e 5 é aterramento. No caso 4, aterramento ou massa da ferramenta de diagnóstico é o scanner. O 5, aterramento do sinal comum, massa. 16, positivo da ferramenta de diagnóstico. Positivo porque vai alimentar o scanner, protegido por fusível. 6 e 14, Redcam. Onde o 6 é Redcam High, alta velocidade, né? No caso, Redcam alta. E o 14, Redcam baixa. Vocês vão ver a diferença daqui a pouco. Então, como norma, né, pessoal, eu vou ter 6 e 14 Redcam, 4 e 5 é o massa e o 16 é o positivo. Não pode mudar de posição. Então, qualquer carro que você pegar, o BD2, tem que estar nessa posição, até para alimentar o teu scanner.
Então, se algum engraçadinho pegar e mudar a posição aí do 16 para o 15, teu scanner já não liga. Se tirar o aterramento, já não vai ter mais alimentação também da parte negativa do teu scanner. Eu já peguei situações, né, que mudaram de forma, né, criminosa os pinos do conector para não pegar nenhum scanner, né? Mas lógico, a gente entendendo, sabendo, estudando, consegue resolver a situação e dar um show, beleza? Então aí é um padrão. 12 e 13, no caso aí, eu vou ter rede CAN de expansão do chassi. É uma rede CAN paralela, porque o veículo é tão tecnológico que eu preciso ter 2 rede CANs ou mais, tá? Beleza? Aí eu tenho no pino 1 a rede CAN de baixa velocidade e assim sucessivamente. Então eu posso ter outros pinos com aplicações de acordo com a montadora. Mas, obrigatoriamente, viu, produção? Só chamar a atenção aqui, para a gente fixar para a galera. 4 e 5, massa. 16, positivo. 6 e 14, rede CAN. 6, rede CAN alta. 14, rede CAN baixa. Então, você vai ter esses pinos como obrigatórios lá no conector de diagnóstico. Lembrando que o positivo lá no pino 16 é protegido por fusível, tá? Então, cuidado. Geralmente vai estar no fusíveis, na caixa de fusíveis interna. É um fusível geralmente de 7,5 amperes, mas vai variar de acordo com cada veículo e você vai ter essas informações lá no manual Electra do Simplo, beleza? Vamos lá. Bom, seguinte, nesse caso, eu tenho na tela a topologia de rede aí da linha Chevrolet, certo? Então eu vou ter a distribuição de vários módulos ligados aos diferentes pinos do OBD, 6 e 14, 12 e 13. Aí eu vou ter módulo do controle da caixa de transferência, direção elétrica, transmissão automática, módulos do motor, carroceria, ABS, airbag, né? Ar-condicionado e assim por diante. E aí, meus amigos, se vocês observarem na tela, ok? Nós vamos identificar, por exemplo, neste caso aí, viu? Pode deixar só a tela, viu, produção? Só a apresentação, que você vai ter a localização dos resistores de terminação. Só a apresentação aqui. Vamos fazer tela cheia aí, tá, gente? Lá no módulo do motor, eu vou ter um resistor de terminação. Lá no módulo de acesso aos dados seriais, eu vou ter também um resistor. Então, resistores ligados no início e fim, né, da topologia, da rede. Então, 120 ohms o módulo de dados seriais e 120 ohms no módulo do motor SCM. Resistores em paralelo, 120 ohms em paralelo com o outro, 60 ohms entre os pinos 6 e 14. Beleza? Onde é que eu encontro essa topologia de rede? As informações. E aí, produção, seguinte, eu tenho aqui no manual Electra, viu, gente? As informações aí. Olha que bacana você ter isso aí. Eu tenho o conector diagnóstico, rede CAN alta, pino 6, rede CAN baixa, pino 14, 16 o positivo, protegido por fusível, 4 e 5 é o massa, conector diagnóstico. Comunicando com o módulo Gateway, que está ligado aí nos seus pinos 3 e 4, o que, pessoal? No resistor de 120. E aí agora, produção, eu vou mudar a tela para o Simplo, tá? Vamos ver como é que vai ficar aí. Pessoal, olha que bacana. Eu estou aqui, ó, rede CAN S10 2.8, tá, gente? Aí eu tenho o conector de diagnóstico, que vocês viram. Eu tenho toda a ramificação da topologia, sensor do ângulo de direção, não tem resistor de terminação, módulo do ABS não tem resistor de terminação. Eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Então, entra no pino 25 e sai no pino 26, através do fio azul claro, e entra a rede CAN alta no 14 e sai no 27. Então, é um jumper internamente. Caixa de transferência também não tem resistor. E eu vou ter aí, pessoal, algumas informações que você precisa. Então, nesse caso aí, olha que bacana, você vai ter aqui, ó, toda a topologia de rede para você observar desses veículos, para você saber
que essa rede ela vai entrar nos módulos, tá, gente? E vai sair também. Então isso aqui é muito importante para você ficar esperto para não perder o diagnóstico. Então aqui é onde você vê também quais são os pinos da central, das centrais, que tu vai ter entrada e saída de rede. Conector X2, conector X1, pino 10, pino 11. Então tu vai ter essas informações e onde vai entrar também no módulo de controle da carroceria, tá? Lembrando que eu tenho uma divisão da rede CAN aqui, ó, pinos 12 e 13 e 6 e 14. Então eu tenho duas redes CAN no veículo S10 2.8 Trailblazer, porque eu tenho muitos módulos, tá, gente? Beleza? Então, só para você ter ideia, como é que você vai ter essa informação lá no manual Electra, tá? Pessoal, qual a lógica de funcionamento aqui? Vamos lá. Rede CAN alta. O que vai acontecer? Com a rede ativa, a rede CAN alta vai sair de 2.5 volts para 3.5 volts. Isso com osciloscópio. Já a rede CAN baixa, ela vai sair de 2.5 volts para 1,5 volt. Ou seja, também, como eu posso dizer, com osciloscópio. A diferença tem que ser no mínimo de 2 volts, tá? Entre a CAN alta e CAN baixa. Caso isso não ocorra, a rede está adormecida, a rede está realmente em repouso, tá? Então fica atento. E aí, pessoal, viu, produção? Vou chamar a atenção agora aqui para um ponto muito importante. E eu queria que vocês ficassem, né, atentos. A rede ativa não é só ignição ligada, não, ok? Muitos veículos eu tenho que colocar o scanner e começar a comunicação com algum módulo para ativar essa rede. Então, muitas vezes, você não tem o despertar da rede CAN só com ignição ligada. E você vai julgar que está com problema. Não faça isso. Para você ter certeza que aquela rede está adormecida, que está inativa, por exemplo, você tem que comunicar o scanner para fazer essa ativação. Então, fica a dica para vocês não perderem o diagnóstico, tá? Não generaliza. A maioria dos casos, ignição ligada já é para ativar a rede. Muitas vezes até abrindo a porta do motorista. Mas não leva como caso geral. Alguns veículos, pegar uma linha da Renault, por exemplo, só vai ativar a rede quando tu ligar o scanner, tá? Beleza? Então é isso. Então, eu tenho estado recessivo, 2.5 volts, tá lá aí dormindo. Tá, pessoal? Apresentação aí, viu, produção? Eu tenho aí, né, no caso, 2.5 volts recessivo e rede CAN alta, quando está ativa, dominante 3.5 volts. Na rede CAN baixa, recessiva 2.5 volts e ativa ou dominante 1.5 volts. Beleza, isso com osciloscópio. Lá no manual OSCE você vai encontrar a forma de onda para a questão do osciloscópio. Então você vai ter valores e forma de onda aí e para você trabalhar. Então lá no manual OSCE você vai ter essas informações do espelhamento. Olha que bacana, né? Muito bom você saber essa característica, que não é a única, viu? Vamos lá. Pessoal, com o osciloscópio, o que é que eu faço? Eu faço a captura. É o sinal mais rápido que tem no veículo, né? Você vai trabalhar aí com microsegundos. E aí eu vejo o quê? O espelhamento, canal A e canal B, rede CAN baixa e rede CAN alta. Somatório canal matemático, né? Uma função que tem em muitos osciloscópios, que eu falei sobre isso na live passada, que o somatório tem que dar aproximadamente 5 volts. Então, independente da rede estar brincando ali, né? O sinal passando na tela, você vai trigar, logicamente. O somatório tem que ser aproximadamente 5 volts. Então, essa linha acima, canal matemática mais B, tem que se manter estável em torno de 5 volts. Beleza? Mas quais são os padrões? Espelhamento, um espelhando o outro, rede CAN alta e rede CAN baixa, função matemática aí, no caso 5 volts. Por quê? A rede CAN alta vai passar de 2,5 para 3,5 e a rede CAN baixa vai passar de 2,5 para 1,5. Então, somatório, 5 volts. Eu fiz várias capturas com vários osciloscópios, o Mixig, olha que bacana. Hantek está aí. E
eu tenho a função máscara. Olha que bacana. Aqui no PicoScope, que eu uso muito aqui para fazer toda a parte de estudo, pessoal, eu tenho uma função chamada máscara. O que é isso? O software, né? Ele vai ter uma função de quê? Eu digo assim, ó, máscara A mais B, variação de 500 milivolts ou 1 volt. Vai disparar as falhas, vai disparar o contador de falhas. Então, se houver algum desvio dos 5 volts, vai ter o que, pessoal? Um disparo de um sonoro ou o contador de falhas aqui embaixo. Não sei, produção. Vamos fazer só para a galera, né, ter essa experiência, né? Dá um zoom lá na parte de baixo dessa imagem. Tem lá falhas contadas, lá na parte de baixo mesmo ali. Tá? Vê se vocês conseguem aí. Claro que conseguem, né? A produção aqui é ninja demais, né? Olha só. Fala-me, Deus do céu. Ó, falhas de máscara, 0. Olha só ali, ó. Falha de máscara, 0. Pessoal, essa produção aqui é espetacular. Palmas para a produção aí, por favor. Paz, eu vou dizer. Palmas, palmas, palmas. Não, vixi, agora foi espetacular. Se tiver alguma falha, algum desvio, falha intermitente, vai começar o contador em microsegundos, viu, gente? Beleza? Show de bola aí para a nossa produção. Quero uma salva de palmas aí, produção. Muito bem. Queria mostrar isso aí para a galera. Salva de palmas, rapaz, pelo amor de Deus. Nem para palmas para eles, cara. Eita! Show de bola. É isso aí. Ó, se não teve palmas, produção, aí, ó, no chat que teve, ó, palmas aí, ó. Produção é osso, rapaz. Show de bola. Função máscara, tá? E aí, pessoal, olha só que bacana. Eu tenho a decodificação da rede. E aí, meus amigos, olha que loucura. Além da função matemática, além da função máscara, eu tenho a função decodificação. Ou seja, eu tenho o diagnóstico para saber se as informações que estão trafegando na rede estão corretas, ou ainda, se essa comunicação é adequada. Se eu tenho um segmento de protocolo, existe um respeito de protocolo entre todos os módulos? Ou algum está danificado internamente e não respeita o protocolo? Porque isso aqui, pessoal, funciona igual uma cortesia que você tem, né, com o pessoal, né, o seu vizinho ou o pessoal do trabalho. Você tem que ter uma cortesia, existe uma educação, existe um protocolo a ser seguido. Então aqui, da mesma forma, a comunicação entre os módulos segue como eu posso dizer, um protocolo de comunicação, certo? Então, neste caso aí, se você observar, eu tenho essas informações. E aí, produção, queria que vocês aproximassem somente dessas figuras coloridas aí, por favor, pessoal, realmente ter essa experiência, né, pessoal? Conhecer um pouco sobre isso, né? Isso. Então, a cada forma de onda que você vê ali, eu tenho uma comunicação e tem um significado, pessoal. Aí são os pacotes, são as confirmações de mensagens, são o bit de prioridade, o bit de identificador, eu tenho o checksum, né? Eu tenho a conversa, o pacote de informações. Olha que bacana isso aí, cara. Então, isso é a decodificação, pessoal, né? É justamente isso que é o próximo nível do diagnóstico de rede CAN e rede LIN. E na tabela abaixo, viu, produção? Até para destacar também, eu tenho a tabelinha abaixo, eu tenho o qualificador, eu tenho o hexadecimal, eu tenho o tempo de resposta, e eu tenho, logicamente, né, a confirmação, indo mais para a direita, as setas confirmadoras aí. Pode ir, né? Pessoal saber. Pessoal, se tivesse algum erro aí, ficava em vermelho, tinha um X aí. Então, quer dizer que, neste caso, a comunicação está excelente. Está realmente, a termos de comunicação, está em perfeito funcionamento. Beleza, pura? Gostaram, pessoal, aí da decodificação, né? Dessa novidade para vocês aí, né? A gente faz um trabalho aqui, um estudo para você realmente, né, saber das novidades, das tecnologias, né? Existem equipamentos que estão saindo no mercado, ou já saíram aí, né, mas é bem novo isso, que fazem esse tipo de decodificação, né, e mostram até os módulos que se comunicam, mostram as informações que estão, né, trafegando na rede. É bem interessante, né? Então, só para resumir a obra,
os níveis de diagnóstico que eu apresentei até agora. Rede CAN, tá, gente? Canal matemático, espelhamento, decodificação. Então, esses são os níveis de diagnóstico de rede CAN que a gente trabalha hoje na oficina, beleza? Show de bola? Os protocolos DCAN, PCAN, PTS-BCAN, ICAN, BCAN e LIN. Como é que é isso? Se você pegar o novo Onix, você vai ter realmente outra velocidade de trabalho e a rede vai ser dividida, gente. Olha que bacana. Vamos lá fazer o comparativo, tá, gente? Rede CAN de alta velocidade anterior, tradicional. Nós temos o quê, pessoal? CAN de alta velocidade, 500 kilobits por segundo. Beleza? No caso da DCAN, que é rede de diagnóstico, 5 megabits por segundo. Por isso que eu preciso do conector. Rede PCAN, 2 megabits por segundo. Rede PTS-BCAN, que é a rede do sensor, que é a rede entre o módulo do motor e a bomba pilotada, 500 kilobits. ICAN, rede de infoentretenimento, 500 kilobits. BCAN, que é rede de carroceria de controle do ar-condicionado, 500 kilobits. Rede LIN continua de baixa velocidade. Rede de baixa velocidade, modelo antigo, né? Lógico, né? Rede CAN tradicional, 33 kilobits por segundo. E rede LIN continua também 10 kilobits. Então agora a gente vai trabalhar com 5 e 2 megabits por segundo. Por isso que eu preciso daquele conector da FCAN, né? Beleza? Preciso do conector para trabalhar com o novo Onix, porque é muita velocidade. Tá? E aí mudou a brincadeira. Eu quero que vocês fiquem atentos a essa imagem, tá? Não estou repetindo. A rede CAN FD é diferente, viu, gente? Primeiro, lá no 6 e 14, eu vou ter a rede DCAN. A rede DCAN, só rede de diagnóstico. Eu vou ter um resistor de 120 ohms lá no 6 e 14, lá no módulo de carroceria, gente. Então, quando você pegar um novo Onix, você vai medir a resistência e vai dar 120 ohms. E não é circuito aberto, não. É normal. Por quê? Quando você conectar o scanner, aí, certo? Você vai ter o fechamento da rede DCAN, que é a rede de diagnóstico. Então, sem o scanner conectado, rede DCAN 6 e 14, pinos 6 e 14, 120 ohms. Ok? 4 e 5 continua com massa, aterramento e 16 positivo. Ok? Então, veículos convencionais, 6 e 14, 60 ohms. Novo Onix, 120. Lá no pino 6 e 14. Até porque você vai ter somente acesso à rede DCAN no conector de diagnóstico. Beleza? Como é que eu sei disso, pessoal? Manual Electra do Simplo. Ok? Tirem a foto aí, fiquem ligados. Olha que interessante a topologia de rede, no caso aí do Onix Plus, rede FD-CAN. Pessoal, módulo de carroceria é o módulo chefe aí, é o que manda todo mundo, vai ter os resistores de terminação. Então vamos começar com a rede DCAN, só entre o módulo de carroceria e o scanner. Aquele resistor lá embaixo, pode deixar só essa tela aí, viu, produção? O resistor lá embaixo, lá no módulo de carroceria, ele é o resistor de 120 ohms, que vai ligar com o scanner. Então, por isso que no pino 6 e 14, eu tenho 120 ohms. A rede PCAN, que é a rede do powertrain, é a rede que eu tenho airbag, direção elétrica, estacionamento, freio ABS, transmissão e o módulo do motor. Então, quem é que vai ter a questão do resistor, pessoal? Módulo do motor e o airbag. Módulo do motor tem resistor e o airbag tem resistor. Então, cada um deles, nesse caso, se eu for medir lá no para-choque, olha que interessante. E aí eu quero trazer para cá, viu, produção? O pessoal sabe onde é que vai fazer essa medição, tá? Quero chamar a atenção ali na tela, na câmera ali. Vamos destacar aqui, pessoal. Pode aproximar a câmera, viu? Como é que você vai pegar e saber fazer os testes de cada rede dessa no Onix? Existe o conector, se eu não me engano, é o X101, que vai estar localizado, um conector auxiliar, um conector de junção, X101, que está localizado
ali na parte dianteira, na dianteira esquerda do veículo. Para você ter acesso, tem que tirar o para-choque, certo? E aí você vai ter a junção, a passagem de todas as redes que eu estou falando. E aí você vai encontrar os 60 ohms da Pcam, você vai encontrar os 60 ohms da Icam, você vai encontrar os 60 ohms da Bcam e assim por diante. Lá no conector OBD, lá no conector do scanner, você vai encontrar apenas a Dcam. Beleza pura? Então, fica atento a isso, ok? Vamos lá voltar para a imagem, tá bom, pessoal? Show de bola? E aí, lá no conector, vamos lá no Icam. Rede Icam de info entretenimento. Vamos lá, produção, só um zoom na azulzinha lá, viu? Na azul clara. Eu vou ter resistor de terminação na Icam lá no rádio e o resistor de terminação lá no carroceria, lá embaixo. Beleza? Pronto. Também vai ser um de 120 ohms lá no rádio e um de 120 ohms também lá na carroceria. Beleza? Na rede Bcam, que vai ser o módulo, vai ser a parte de ar-condicionado, olha que bacana. Eu vou ter um resistor de terminação na carroceria e um resistor de terminação lá externo, pessoal. Vai ter um slot, um local que vai ter dentro da... Você vai ter que desmontar o painel para ter acesso ao resistor de terminação. Ok? Então nem fica dentro do módulo de ar-condicionado. Fica um resistor na carroceria e um resistor lá no próprio, dentro ali, né, do painel de instrumentos ali, né, no painel mesmo, no painel não, no painel ali você vai ter que desmontar completo, tá? Ele é avulso, né, ele é solto, é um resistor separado. Beleza? Ok? Então, é assim que é distribuído as redes. Lá em cima, viu, produção? Eu vou ter a rede PTS-Bcam. Lá em cima, lá no módulo do motor, lá o marronzinho lá. Eu tenho a rede de 500 kilobits por segundo, que é entre o módulo do motor e o módulo da bomba de combustível. Então, nesse caso aí, eu vou ter uma rede fechada de alta velocidade para controle da linha de combustível. Bomba pilotada, viu, gente? Beleza? Show de bola? É isso aí. Então, só para você entender como é que funciona. Ok? Neste caso, eu tenho aqui, pessoal, só para você entender, né? Eu tenho modo de carroceria, 6 e 14, 120 ohms. E os demais, você vai encontrar lá no X101. Então, quando tu medir no 6 e 14, você vai encontrar o quê? 120 ohms. E não é circuito aberto, ok? Olha só, pessoal, Manual Electra, Chevrolet, Onix, Redcam. O que é que você vai encontrar lá no Simplo, bem determinado, bem exclusivo para você? Rede diagnóstico, rede Dcam, 6 e 14. Lá no módulo de carroceria, 120. Fechou. Então é por isso que vai medir 120. Olha que bacana. Conector X3, pino 5 e 6. Encontrou 120, show de bola. Lá no conector de diagnóstico você vai ter essa resistência. Rede de info-entretenimento. Você vai ter resistor de terminação em carroceria e controle de rádio. Rede de powertrain, você vai ter resistor de terminação, módulo do motor e airbag. Show de bola. Olha as ligações aí, pessoal, bem didático, cores de fio, pinos, conectores e tal. Muito bacana para você. Rede de combustível, PTS-Bcam, módulo de controle da bomba, resistor de 120, módulo do motor, 120. Redcam, barramento Ethernet, módulo de rádio, resistor e comunicação telemática. Climatização, resistor externo e resistor aonde, meus amigos? Lá no módulo de carroceria. Top de linha. Agora vamos para o diagnóstico. Estamos chegando aqui na nossa parte agora. Show de bola? Pessoal, então eu mostrei convencional e mostrei também a parte de rede FDCam. Todo o material vai estar com vocês aí. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Eu vou te dar 5 passos com o multímetro aí. Vocês vão ter acesso a esse material. 60 ohms. Rede fechada. Beleza? Então, fisicamente, tudo certo. Resistores trabalhando. Nenhum fio partido, nenhum curto. Beleza? Show de bola. Isso para a Redcam convencional. Se eu trabalhar com o Onix Plus, 120, hein? Mas vamos segurar no convencional.
Com o nível de tensão, pessoal, eu vou ter o quê? Pode destacar só a tela, viu, produção? Vamos deixar aí, só nos multímetros aí, tá? Com a rede convencional, meus amigos, eu vou ter 2,8 volts rede CAN alta e 2,2 ou 2,1 volt rede CAN baixa, 6 e 14. Pino 6, rede CAN alta, 2,8, isso. E rede CAN baixa, 2,1, 2,2. Aí tá tudo ok, viu? No caso, rede ativa, no multímetro. Lá no osciloscópio, vocês viram que é 3,5 rede CAN alta e 1,5 rede CAN baixa. No multímetro não pega esses valores, tá, gente? Então, 2,8 pino 6, 2,1, 2,2, pino 14. Vamos seguindo. Rede aberta, pode deixar assim mesmo, produção, tá show de bola. Rede aberta, 120 ohms. Alguma coisa está fazendo o quê? Abriu o circuito. Está lendo só um resistor dentro do circuito. Então, está rede aberta. Então, não vai se comunicar. Show de bola? Vai procurar via esquema elétrico onde é que está partido aí. Beleza? Se for no caso Onix Plus, tá ok. Convencional, que é o nosso caso, rede aberta. Circuito desenergizado, viu, gente? Curto-circuito entre si. Praticamente tu vai ter 0 ohms. Curto entre si, 0,05, 0,01, beleza? Curto entre si, medindo tensão. Os dois vão estar marcando 2,5 volts, beleza? 2,5 volts, os dois marcando isso aí. Então a rede vai ficar 100% em 2,5 qualquer pino, 6 ou 14, não vai acordar, beleza? Pessoal, pode voltar à tela normal agora, viu, produção? Show de bola. Simulação com a Smart CAN Box, para vocês verem em tempo real, 58,9 ohms, entre os 6 e 14. Resistência, tá, gente? Tá? Então, show de bola para vocês aí, ó. Show, circuito fechado. Agora, eu simulei o circuito aberto. Eu soltei o resistor, soltei o conector do módulo, saiu o resistor de 120 ohms do módulo do motor. Quanto é que deu o valor agora, circuito aberto? 111,2, aproximadamente 120 ohms. Então aí é circuito aberto, tá, pessoal? Então rede aberta, ok? Então aí já tem que procurar se tem algum problema. Estou medindo lá no 6 e 14, resistência, circuito desenergizado. Ignição ligada, vou medir tensão, tá, gente? Ignição ligada. Vamos lá. Pode chamar isso, 2,7 volts entre o pino 6, rede CAN alta, e o negativo, que é o pino 4, lá na Smart CAN Box, que está facilitando a minha análise do conector OBD. Então, entre o pino 6, pode deixar a tela fechadinha, entre o pino 6 e o 4, rede CAN alta, 2,7, quase 2,8. Entre o 14 e o massa, 2,2. Então, a rede está ok, show de bola. É isso aí. Quando eu tenho a rede inativa, 2 volts, olha que bacana, 2 volts, tanto o pino 6, né, com massa, como o pino 14 com massa, então está adormecido. Se eu tenho 2 volts na rede CAN alta e 2 volts na rede CAN baixa, não vai ter comunicação, tá inativo, até eu ligar a ignição, até eu ligar o scanner. Se continuar dessa forma, pode ter certeza que tem algum problema, pode ser um curto entre si ou outros fatores, tá? Então, mesmo nível de tensão entre os 6 e 14, problemas aí, ou rede inativa, tá bom? Beleza? Pessoal, aí vocês têm esse material, show de bola. E eu deixei 2 casos de estudo para vocês. Até aí, meus amigos, para a gente dar continuidade aqui, tudo bem? Esse material fica para vocês. Ficou alguma dúvida? Fala para mim aí, porque estamos chegando no final. Mas falei de osciloscópio, de multímetro e decodificação e muito mais. O que é que estão achando da live? Show de bola? Conta para mim aí. Bom, simples assim. Esse problema é comum, tá? A gente vai agilizar aqui para a gente trazer a condição especial para você, tá bom? Seguinte, o veículo entre emergência S10 2.8 acende todas as luzes do painel. Não tem comunicação com os módulos. Beleza? E aí, o que é que foi feito? Se não comunica, vamos usar o osciloscópio. Olha só
o desmantelo desse sinal de osciloscópio aí, minha gente. Olha só a confusão. E aí, qual é a estratégia que a gente usa, pessoal? Vamos verificar o quê? Desconectar alguns módulos mais fáceis ali para ver se restabelece a forma de onda convencional. Quando desligou o módulo ABS, como sempre da S10, olha só que bacana, voltou o espelhamento. Show de bola. E aí, o que é que tem que ser observado aí? Eu vou isolar o módulo ABS. Olha que bacana. No manual Electra, você vai fazer o quê? Ver onde é que tem entrada da rede CAN alta, onde é que tem saída da rede CAN alta, onde é que tem entrada da rede CAN baixa, onde é que tem saída da rede CAN baixa. Você vai fazer o quê, pessoal? No conector, tá? O jumper. Um jumper no chicote, lá do chicote. Isola o módulo. Nesse momento, se o problema foi um módulo do ABS, que foi o caso aí, vai voltar a fechar a rede, vai ficar só a luz do ABS acesa e o veículo, se não estava pegando ou se estava despotencializado, por exemplo, vai voltar a funcionar. Então você vai saber que o problema é o ABS. Nesse caso, esse carro tem um problema crônico. Então, como é que eu vou saber os fios que eu vou jampear? No esquema elétrico lá do Electra, tá, pessoal? No campus Rede CAN. Quando mudou para o módulo novo, voltou aqui, pessoal, ao espelhamento e o veículo voltou a funcionar perfeitamente. Ok? Então, meus amigos, é isso aí. Nesse caso, eu deixei mais um caso de estudo para vocês aí. Vocês vão acompanhar. E eu quero aproveitar agora, né, para trazer a condição especial para vocês. Esse caso do Gol vocês vão ver no material, vão receber daqui a pouco. Mas agora é a hora de vocês aproveitarem. Eu fiz a minha parte, agora é a hora de vocês. Tá? Eu tenho, além da questão de esquemas elétricos, localização de módulos, rede CAN, diesel pesado, Arla. Beleza? Tudo para você aí. E lembrando, com eles você vai saber a tecnologia aplicada ao veículo. Não é custo, é investimento que se paga rapidinho. Pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui agora uma situação bem interessante. Você vai ter duas escolhas a partir de agora. Vai continuar trabalhando na tentativa e erro. Você vai continuar trabalhando dependendo da informação de terceiros, ou do YouTube ou do WhatsApp. Ou você vai escolher agora sair desse ciclo. Você vai sair dessa situação e vai vir para uma situação que vai levar a sua oficina para outro patamar. Quer ter informação na palma da mão, quer ter um suporte à sua disposição, ter o faturamento que sempre sonhou na tua oficina com informação técnica. A grande questão é que você está querendo uma justificativa e eu vou te mostrar várias aqui agora. Primeiro, condição especial que você estava esperando, não é assinatura, tu não vai precisar pagar esse valor todo ano, de forma alguma, quantidade de acessos que você quiser, todo dia, de madrugada, de noite, tirar print da tela, imprimir quantas páginas quiser, suporte limitado no horário comercial, durante 18 meses, né? E você vai atualizar quando quiser, no momento que você quiser. Mas não é para quem está lá fora fazendo outras atividades sem ser estudar, não. É para um grupo seleto, e eu estou falando com ele agora, tá? Um simples que é seu para você ter uma oficina de alto nível. Lembrando, pessoal, também, que você vai ter o seu suporte, que você vai ter 2 acessos, que você vai ter o que mais? Tirar print da tela e maior quantidade de veículos que qualquer outra literatura técnica. Mais de 90 montadoras, mais de 25 mil veículos da década de 90 até a atualidade. Quer mais? Então essa é a tua oportunidade. Beleza? Show de bola, certo? A decisão é agora. Se você passou 1 hora e 36 minutos comigo aprendendo sobre rede CAN, essa é a sua hora. Se você já é cliente Simplo, muito obrigado pela sua audiência, fico muito feliz, tá? E chamar a atenção para a galera aqui, viu, pessoal? Não deixe para amanhã. Essa questão, essa oportunidade é a que você merece. E se você realmente está aqui, junto com mais de 550 pessoas ao vivo, é porque você é diferenciado. E pessoas diferenciadas têm que fazer parte da Simplo, a família Simplo te espera aqui e eu te espero do outro lado, hein? Muito obrigado, pessoal, pela companhia, muito obrigado pela audiência, muito feliz, obrigado à produção aí por fazer esse trabalho maravilhoso, muito obrigado aí à direção da Simplo, senhor Renê,
por essa oportunidade. Mais uma live maravilhosa, muito tranquila. E você aí, logicamente, vai ficar com material. E eu te espero aqui do outro lado, também aqui no suporte da Simples, viu, pessoal? Show de bola, muito obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima. Simples é solução na oficina, precisão, com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição.